Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Hora certa. 18h04 na Paraíba. Vamos aos destaques do programa de hoje. Jornal O Globo divulga infográfico com Lula, presidente eleito do Brasil. Depois diz que errou e pede desculpas. Duas pesquisas divulgadas nesta quinta-feira na corrida presidencial. Em uma, Lula na frente. Na outra, Bolsonaro é quem vence. Coordenador de comunicação da campanha de Bolsonaro diz que a divulgação desigual no rádio é inaceitável. E o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, diz que cada candidato que fiscalize a sua propaganda. A política estadual, os destaques da política nacional, os últimos dias das campanhas pelo Brasil, tudo no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, celular, tablet, computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 18h05 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar desse crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos quatro cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se você não votou no primeiro turno das eleições 2022, pode e deve votar no segundo, em 30 de outubro. Cada turno
turno de votação é uma eleição independente e a não participação da primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande, e o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440, 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Amigos e amigas, saudações sinceras a todos, esperando como sempre que a turma esteja bem. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora aquele bate-papo, aquelas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas.
quero de início dar um aviso aos meus amigos e amigas que o programa de hoje será um pouquinho mais curto por conta de obrigações que eu tenho por volta de 7h30. Então é preciso encerrar um pouco mais cedo nesta quinta-feira. Está uma correria muito grande em termos de trabalho, no rádio, na televisão, porque muita coisa para se fazer, muita coisa para se pensar, muita coisa para se planejar na comunicação nessa reta final das campanhas para o governo do Estado e para a presidência da República. Mas eu confesso a vocês que estou pedindo a Deus, dentro das minhas humildes orações, para que terminemos esse processo bem, de forma calma, pacífica, civilizada no próximo domingo, mas ao mesmo tempo eu estou sentindo que dificilmente isso vai acontecer. Na eleição estadual, nem tanto. Aqui o clima é de tranquilidade, está uma disputa com algumas porradas, alguns chutes na canela, de parte a parte, mas algo que não descambou para a ramificação junto ao eleitorado. Pedro Cunha Lima tem dado umas porradas no governador João Azevedo devolve e não passou para o campo da incivilidade. Tem um debate hoje entre os dois, tem outro debate amanhã, e são as possibilidades finais de tentar aumentar a votação por parte de um e por parte do outro. Quem votou em João no primeiro turno não muda, no meu modo de ver. Quem votou em Pedro também não muda. E a decisão será pelo que cada um possa agregar, primeiro de quem não foi votar em primeiro turno, e foi muita gente aqui na Paraíba. E depois, para tentar puxar os votos de quem esteve com Veneziano, de quem esteve com Nilvan Ferreira. Essa é a grande disputa, essa é a grande luta. E quando se chega na reta final, cada um vai puxando para si as brasas para assar a sua sardinha. Muitas vezes, é claro, isso ocorre em todas as campanhas, um ou outro, às vezes os dois, descamba para um campo perigoso de mentiras, de revelações que depois não são comprovadas, e é sempre assim. Não era para ser assim, mas é. E não é só aqui, é em tudo que é lugar. Agora, a campanha para a presidência da República, essa ganha contornos perigosos, essa ganha contornos que para muitos estão fora de controle. E o que é lamentável nesse processo todo é que esse clima também está ocorrendo, não é só essa que eu vou dizer a motivação, mas também está acontecendo por conta das nossas autoridades. É claro, é visível, todo mundo percebe que tem autoridade envolvida até o gogó com a candidatura A ou com a candidatura B. E essas pessoas não conseguem controlar os seus sentimentos e nem tomar decisões equilibradas, que não beneficiem o candidato B ou o candidato A. Isso está acontecendo, é visível, é claro, é notório, ninguém pode esconder. E é péssimo para o processo. Porque se a Paraíba um dia inventou a história do terceiro turno, vocês sabem, não é que terceiro turno de eleições foram, ou foi o terceiro turno inventado aqui na Paraíba. Paraíba é quem criou isso. E a coisa se ramificou para o país inteiro. Hoje, tudo que é candidatura por aí que pede, vai protestar, teve fraude, teve erro, teve essas coisas todas, e muitos dos eleitores embarcam nessa situação. Acabam embarcando nesse clima. O que não é bom para o processo, eu insisto em dizer. Então, qualquer que seja o resultado, no próximo domingo, haverá protesto, haverá insatisfação, haverá abordagens, haverá tentativa de desmanchar o resultado. Já percebemos que isso vai acontecer. Vejo aqui no noticiário desta quinta-feira
que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse, e outros membros da Corte Eleitoral também, que cada candidato que fiscalize a sua propaganda. Não é de hoje que eu trabalho na comunicação aqui, vocês sabem. Tudo bem, é o candidato que tem que fiscalizar? Tá certo. Aí o candidato A ou o candidato B, entendam o raciocínio, ele nota, ele percebe, ele descobre que a coisa está desigual, que não está sendo como deveria. Aí ele vai correr atrás de quem? Responda. Do padre, do sacristão, do bispo, do arcebispo, do cardeal ou do papa? Não. Ele vai correr atrás da justiça eleitoral. Toda a vida foi assim. Aqui em Campina Grande, por exemplo, já vimos casos e mais casos, ultimamente menos, é verdade, mas lá para trás, em eleições da década de 90, da década de 80, se descobria que um candidato tal estava distribuindo cesta básica num bairro. Alguém da outra campanha, do outro lado, ou até um eleitor, se comunicava com a Justiça Eleitoral, quando nem tinha internet, ligava para o fórum, e daqui a pouco chegavam 2, 3 carros com os fiscais da Justiça Eleitoral, com aqueles coletes. E quando descobriam, muitas vezes, ou na totalidade das vezes, eles vinham acompanhados da Polícia Militar, prendiam. Aqui teve deputado preso em Campina Grande, você não lembra não? Teve deputado estadual preso distribuindo cesta básica numa noite, numa madrugada. Então você corre atrás de quem quando descobre que tem alguma coisa errada? Da Justiça Eleitoral. Aí a Justiça Eleitoral diz, prove. Quer dizer, se não houve o flagrante, você tem que provar de algum modo. Testemunhalmente, documentalmente, eletronicamente, utilizando os meios que tem hoje. Aí quando você chega e apresenta, aí a autoridade diz, aí não vale. Aí fica complicado, né? Porque é a palavra de um contra a do outro. Um acha que está certo, o outro também acha. E o discurso que, nesse caso, a campanha de Bolsonaro queria, para dizer que a Justiça Eleitoral está favorecendo o candidato Lula, encontrou. Se Bolsonaro ganhar a eleição domingo que vem, ninguém vai mais falar sobre isso, pelo menos é o que eu imagino. Mas se Lula ganhar, porque só tem essas duas possibilidades, ou Lula ganha ou Bolsonaro ganha. Suponha que Lula ganhe, o que é que os bolsonaristas vão dizer? Que ministros, que autoridades outras da nação estavam trabalhando para favorecer o candidato Lula, porque descobriram que tinha uma coisa errada e a justiça não tomou providências. E isso acirra os ânimos de torcedores de um lado e do outro, porque as pessoas estão daquele jeito que vocês sabem, né? Já vem há 2, 3, 4 meses e agora muito mais exacerbadas, loucas, varridas, entendeu? Envolvidas até o gogó, acreditando em tudo que recebe pelas redes sociais, propagando mentiras que recebem, porque não fazem a devida checagem. Então o clima está desse jeito. Vejo que agora à tarde o coordenador de comunicação da campanha de Bolsonaro já disse que a divulgação desigual é inaceitável. Que só faltou o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, data vênia de quem entender o contrário, só faltou ele dizer que é para ir reclamar o delegado de polícia e não a Justiça Eleitoral. Tem que ser a Justiça Eleitoral, não tem outro caminho. E eu não sabia que, honesta e sinceramente, que não é a Justiça Eleitoral que fiscaliza o processo. É cada candidato. Não sabia disso até hoje. Estou sabendo agora. Para que é que tem a Justiça Eleitoral? Para presidir as eleições, para normatizar, para estabelecer regras dentro do Código Eleitoral da Lei 9.504, de baixar resoluções e de acompanhar. Descobrir que tem alguma coisa errada, tem que agir. Ah, eu não fui provocada, não vou agir porque eu não fui provocada. E quando é provocada? Eu, sinceramente, não estou vendo determinadas autoridades brasileiras contribuírem como deveria com esse processo todo. Mas aí não depende de mim. Eu apenas faço o registro aqui desses fatos para que o julgamento, meu amigo e minha amiga, seja seu, do eleitor, do ouvinte, no caso lá da televisão, do telespectador. Em meio a essa repercussão da decisão de rejeitar a denúncia sobre a suposta não veiculação de inserções da campanha bolsonarista em rádios aqui da região nordeste e também do norte do Brasil,
o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, reforçou agora à tarde que a responsabilidade de fiscalização cabe aos candidatos e a Justiça Eleitoral não tem nada com isso. Eu não sabia não, sinceramente. Para o ministro, o não acompanhamento da veiculação das propagandas é um risco assumido pelos políticos, eles que se virem. Em outras palavras, né? Não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do TSE distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar as emissoras do país se elas estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. E isso todos os partidos de boa-fé sabem, todos os candidatos de boa-fé também sabem, disse o ministro. Então estou entendendo aqui é o seguinte, que se uma rádio qualquer, rádio comercial, se eu não vou rodar não, comercial aqui desse candidato, as inserções, ela não roda e não dá nada. Pelo que eu estou vendo, não dá nada. Meu amigo, a lei diz que até a concessão a rádio pode perder, se descumprir, porque a lei eleitoral é dura. A lei eleitoral é dura com essas situações. Aí o ministro continuou dizendo assim, se os candidatos não o fizeram, não cuidaram de olhar se estavam saindo ou não, não fizeram assumindo o risco de não sair. O ministro complementou que o órgão, o TSE, se limita a ajudar a disponibilizar em seu portal as inserções que serão divulgadas. Contudo, as demais responsabilidades cabem a vocês, os políticos, disse o ministro. Esse comentário veio hoje após o presidente Jair Bolsonaro informar que a sua equipe jurídica vai recorrer contra a decisão que rejeitou a denúncia sobre a suposta não veiculação de inserções da campanha bolsonarista em emissoras de rádio do norte e do nordeste do Brasil. O ministro inverteu a situação. Ele determinou a abertura de investigação para apurar se a chapa presidencial de Bolsonaro cometeu crime eleitoral. Na decisão de 13 páginas, o presidente do TSE diz que o pedido da campanha de Bolsonaro é genérico, e que a acusação de fraude não tem qualquer comprovação. No despacho, o ministro destaca que o levantamento de uma empresa chamada Audience Brasil Tecnologia utilizou uma metodologia cheia de falhas e que não oferece as condições necessárias de segurança para que as conclusões apontadas pelos autores sejam comprovadas. Na noite da última terça-feira, dia 25, anteontem, a campanha de Bolsonaro entregou um relatório ao TSE com detalhes da denúncia de que rádios brasileiras deixaram de exibir as inserções da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro. O pedido de detalhamento foi feito exatamente pelo ministro Moraes, que determinou que a coligação do PL apresentasse provas ou documentos sérios. Bolsonaro disse que foi prejudicado pelo processo e que vai recorrer. E isso não é uma forma de fazer política. Tudo isso temos notado e não é de agora. Em certos locais que achavam que ia bem, nós vimos que perdemos no primeiro turno. Certamente, disse o presidente, as inserções, a propaganda de rádio fez a diferença. Não existe outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. O presidente do TSE recebeu as provas no tempo em que cobrou. Bolsonaro seguiu dizendo, nos surpreende o ministro Moraes inverter o processo. De dizer agora que nós gastamos o dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. No que depender de mim, disse o presidente, será contratada a terceira auditoria, a quarta, a quinta, para verificar se as inserções foram potencializadas para o outro lado. Do nosso lado, apareceu quase zero, disse Bolsonaro. Isso desequilibra o processo democrático, ponderou o presidente da República. Olha, como eu disse hoje na televisão, vocês vão escutar daqui a pouco na coluna política, disso tudo, para mim, enquanto profissional da comunicação, resta uma coisa. Meu amigo Isaías, que deve estar me escutando lá no Monte Castelo, é que de repente o pessoal passou a dar importância ao rádio. O rádio vinha meio esquecido por alguns, né? Não, hoje é só rede social, hoje é só televisão, hoje é só YouTube, hoje é só o Facebook, o Instagram. Agora descobriram de repente que o rádio tem importância. Agora, vamos parar um pouquinho aqui para pensar? Nós,
Nós que estamos participando dessa reunião agora, eu estou olhando aqui no mapa que o Google me manda, eu estou com 1.287 pessoas pelo Radiosnet agora me ouvindo pelo Brasil todo. E olha aqui o mapa e veja os pontinhos verdes em tudo que é lugar desse país. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Tem apenas 2 pessoas na região Norte e as demais todas espalhadas pelas outras regiões, especialmente aqui no Nordeste. Bem baixinho para que ninguém escute a gente nesse instante. Se é para divulgar 100 vezes Bolsonaro e 100 vezes Lula, quem divulga 150 de um e 50 do outro está fazendo uma sacanagem, independente de para que lado seja. Se for o contrário também, se uma rádio recebeu e sabe, porque a justiça diz quantas vezes vai sair. Não é o candidato, não. Tantas inserções por dia do candidato A, do candidato B. É assim. No guia eleitoral, tempos iguais. Estou falando agora sobre o segundo turno. No primeiro turno, o tempo era proporcional. Tinha mais ou tinha menos. No segundo turno, 5 minutos para João Azevedo, 5 minutos para Pedro Cunha Lima. 5 para Lula e 5 para Bolsonaro. As inserções têm 30 segundos. Então, se manda sair 100 para Bolsonaro e 100 para Lula, e você bota 150 para Bolsonaro e só roda 50 de Lula, é uma sacanagem. Ah, mas não vai mudar a eleição. E para que está fazendo isso? É uma desobediência, é um desrespeito à lei e é um trabalho para beneficiar um candidato e prejudicar o outro. Essa história de dizer que não tem como saber não é verdadeira. Eu digo a vocês com absoluto conhecimento de causa. Agora eu estou vendo aqui quantas pessoas estão me ouvindo. E em relação a mídias eletrônicas, você tem como saber, porque há empresas especializadas nisso. Eu já dei o exemplo a vocês. Agora, de julho para cá, nós da imprensa somos proibidos de trazer qualquer publicidade institucional do governo do Estado. Por quê? Porque o governador João Azevedo é candidato. A lei diz isso. Então a gente fica julho, agosto, setembro e outubro, agora, sem faturar um centavo do governo do Estado. Prejuízo grande. Quando o governo do Estado voltar a anunciar, provavelmente agora em novembro vai voltar, o que é que ocorre? Vou comprar ao senhor Paulo Roberto Florencio 30 mil visualizações, 40 mil, 50 mil no portal dele, no blog camisa10.net.br. Alguém poderia dizer no final de novembro, o meu portal foi visto por 80 mil pessoas, 100 mil, 1 milhão de pessoas. E não é assim. Tem empresas especializadas no Brasil que fazem o acompanhamento, além do próprio Google Analytics, é uma ferramenta do Google que conta quantas pessoas abriram aquele portal durante aquele dia e viram a publicidade do governo do Estado. Estão vendo? Então a mesma coisa a empresa faz em relação à emissora de rádio. Não é alguém manualmente contando, não. É tudo feito eletronicamente. A campanha de Bolsonaro contratou 3 empresas, levou, mostrou, o ministro disse que não vale como prova e que a denúncia é vazia e mandou investigar a campanha de Bolsonaro e mais, quero saber se gastar dinheiro do fundo eleitoral com essas auditorias. Então, meu amigo, já diz o filósofo Chico Alemão, que manda quem pode e obedece quem tem juízo e Zé Fini, como dizia aquele humorista. 6h29. O pessoal de Bolsonaro diz que vai recorrer. Recorrer a quem, meu amigo? Vocês vão recorrer a quem? Se o ministro Alexandre de Moraes disse que não vale, mandou para o Supremo. O Supremo, ele próprio faz parte do Supremo. E os colegas não vão votar contra ele, pelo menos não votaram até agora. O que decidir aqui vai ser decidido ali. Não é assim? Então, o coordenador de comunicação da campanha de Bolsonaro, ex-ministro das Comunicações, Fábio Van Garten, disse hoje que os dados sobre as supostas falhas nas inserções de rádio os dados são sólidos e bastante confiáveis e que a equipe de Bolsonaro não aceitará condição desigual na disputa pelo Palácio do Planalto. O que é isso? Como é que você traduz isso? Está dizendo que se perder vai ter cacete, não aceita, não quer entregar. Eu estou entendendo dessa forma.
A gente quer uma condição igualitária dentro do processo eleitoral democrático, disse ele. A gente não aceitará condição desigual. Esse é o pleito da ação proposta no TSE, segundo ele revelou hoje à Rádio Jovem Pan. Segundo Baumgarten, houve uma sucessão de equívocos de interpretação por parte do TSE ao analisar a denúncia protocolada pelos advogados do presidente da República. As campanhas são responsáveis por enviar os mapas de mídia e todas as rádios com licença ativa na Anatel deveriam estar plugadas no pool, disse ele, pool de emissoras, o conjunto de emissoras. O que nós queremos saber é o nível de qualidade do serviço ao longo do processo eleitoral. Se todas as rádios com registro na Anatel estão realmente dentro desse pool e se baixaram os respectivos planos de mídia todos os dias, bem como os filmes, no caso da televisão, disse ele. O que é que alguns eleitores de Lula e coordenadores da campanha de Lula estão dizendo? É que isso aqui já é uma desculpa para a derrota. E eles têm o direito. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, também diria a mesma coisa. Estão aparecendo atrás nas pesquisas, já estão inventando uma desculpa para o caso da derrota. É o que os lulistas estão dizendo. Então, minha gente, para resumir, eu entendo que esse processo não vai terminar bem. Um lado ou outro vai chiar, vai reclamar. Tem aquela história lá do relatório que o ministro pediu às Forças Armadas, estão lembrados? O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que as Forças Armadas entregassem a ele, no TSE, o relatório da auditoria feita nas urnas no primeiro turno. As Forças Armadas até agora não entregaram, disseram que não ia entregar. O ministro foi lá e disse, o ministro da Defesa foi lá e disse, não vamos entregar. Só entregamos depois do segundo turno. E Moraes ficou calado, não cobrou mais. E o que comentam é que esse relatório, que até agora não foi divulgado, só foi mostrado ao presidente da República. Então vamos aguardar os acontecimentos para ver como é que a banda vai tocar a partir do domingo à noite. Passadinha aqui pelo WhatsApp para verificar o que é que os amigos estão dizendo. No Facebook eu vejo Fefé Cavalcante, Djalma Neves, Afonso Marreiro, meu amigo Afonso. Eu vejo aqui professor Thompson Maris, ex-reitor da UFCG, Isabela e Bebeto, Teixeira, Manuel Braz, subtenente Josenberg, ex-vereador Fernando Carvalho, bombeiro João Luiz, na escuta do programa. Hoje, onde é que estás, ó João Luiz? João Luiz hoje deve estar de folga, né? O que mais aqui? Vai viajar amanhã para o Brejo, trabalhar novamente na eleição. Alexandre Moura, boa noite. Doutor Carlos Albino, um abraço. Também recebo mensagem de Valdênio em Queimadas, Netinho Florencio, Sargento Nogueira, Barra de Santa Rosa, Assis no Santa Bárbara, Marcos Soares no Rio de Janeiro, presente, Paulo, e preocupado, eu também. Professora Geovita Maranhão, Juscelino Salles na audiência, boa noite. O Hermano, homem do Centro de Saúde do bairro do Catolé, um abraço. O Wilson Siqueiro, catedrático, é verdade, Wilson, é verdade. Tudo que você escreve aqui é verdade. Paulinho, vou mandar outras fotos de Araújo Neto com Caetano Veloso. Ele encrencou com esse negócio de Araújo Neto com Caetano Veloso. Olha, se você dissesse que ia mandar uma foto de Araújo Neto com Zezo, o príncipe dos teclados, eu acreditaria. Deixa eu ver mais aqui. Se você mandasse uma foto de Araújo Neto com um disco de Valdir Soriano, ou um LP de quem mais, vai dizendo aí, de Genival Santos, de Lindomar Castilho, Nelson Gonçalves, aí agora Caetano Veloso, eu não sei se Araújo Neto, ou pelo menos eu não sabia que Araújo Neto era fã, amigo e parceiro de Caetano Veloso. Antônio Clemente, boa noite. Gelson Souza, doutor Gelson, advogado, boa noite. Boa noite, Roberto Leal em Pocinhos. Marcelo Pereira. Paulo, o que você acha que vai acontecer? Tudo, inclusive nada, viu? Meu amigo
Marcelo, deixa eu ver aqui o nome dele direitinho, está passando, mais uma tela, mais uma. O Neto está morrendo de rir aqui com essas presepadas. Eu não tenho como contar, viu, Marcelo? Porque aí eu teria que parar o programa para contar. Mas eu estou vendo aqui, da Paraíba são 836 do estado da Paraíba. Agora, cidade por cidade, só vou passando assim para ver. Mas tem várias pessoas aqui de Pocinhos, eu vejo. Aí eu tenho amigos, tem Memel Chaves, Sóstenes Murilo, tem muita gente que gosta de escutar o programa, né? Pessoal da família Porto, parentes de Adriano Galdino. Olha aqui, mais mensagem de João Alcântara. Estou nas Malvinas, Paulo. Só tem você aí nas Malvinas, viu? Que me ouve. Marcelo mandou aqui uma epístola. Entidades militares divulgam forte carta em defesa da pátria, a grande decisão. O clima está quente. Professor Luiz de Souza, um abraço. Verificamos que o nosso Brasil, a busca pelo poder, destrói o idealismo e a ética. Verdade, Luiz. Olha, eu fico feliz, você sabia, quando eu recebo mensagens assim de pessoas que são sensatas, entendeu? Que entendem como a coisa está acontecendo. Ao mesmo tempo eu recebo, minha gente, dezenas, centenas, milhares por dia de mensagens de pessoas xingando um lado ou outro, embevecidas, enlouquecidas, entendeu? Idolatrando A ou B, demonizando B ou C, é uma coisa de louco, de maluco. Eu já apaguei hoje quase 2.000 mensagens de hoje, já tem aqui outro tanto, é assim, vai chegando direto. Meu amigo Luiz Rocha, oficial de justiça, você está certo em parte. Uma resolução do TSE, olha, resolução, viu, Luiz? Inventaram esse negócio aqui no Brasil. Resolução não tem força de lei, tem que entender isso. Resolução não tem força de lei. Resolução tem que ser tomada com base no diploma legal existente. Inventaram isso aqui no Brasil. Sai uma resolução, o Congresso não apreciou, não votou, ninguém sancionou, e que é isso? Está errado. Não, mas tem que obedecer. Tem, mas está errado. Não é assim. Não é desse jeito. Essa semana sai uma resolução. O TSE lhe dando poderes a si próprio mesmo, como diz um amigo meu. Quem já viu isso? Mas estão fazendo no Brasil. Quem mais aqui? Pedro, no bairro do Catolé. Meu amigo Renato Cunha Lima, na escuta. Cícero Balbino, em Natal, no Rio Grande do Norte. Walter Carneiro. Paulo, será que o mundo vai se acabar e não veremos esse país dar certo? Meu amigo, com esse povo que nós temos aqui hoje em dia, é muito difícil, viu? É muito difícil. Esse é o país da bagunça, da desmoralização, entendeu? Da coisa errada, do sujeito se achar dono de tudo. E é uma bagunça. Quando você conta lá fora é difícil. Os portugueses hoje morrem de rir e de fazer piada com os brasileiros. Por isso, obrigado aqui ao meu amigo Odeval Martins, no Jardim Paulistano. Araújo Neto, Caetano Veloso, ele botou aqui o que o Caetano é de o Wilson Siqueira, mas não posso dizer não, viu? Tá danado da vida aqui com você, Wilson. Meu amigo Josenildo Bombeiro, palhaçada, pois é. Rodrigo Oliveira, Nova Brasília. Rodrigo, assina embaixo, viu? Renato Cunha Lima, pesquisa Datafolha, saiu agora há pouco. Pesquisa Datafolha, 49 para Lula, 44 para Bolsonaro. Olha o Brasil como está. Datafolha, 49 a 44. Aí saiu mais cedo, no começo da tarde, uma pesquisa feita por um instituto do Rio de Janeiro chamado GERP. Eu fui olhar esse instituto, ele tem 36 anos de existência. Não é uma coisa inventada agora. Ele faz pesquisa sobre mercado, consumo, sobre várias coisas. E fez uma pesquisa eleitoral por conta própria. Não foi contratado pela Rede Globo nem por ninguém. Então ele fez uma pesquisa e deu o Bolsonaro na frente, 47 a 43. E essa pesquisa do Datafolha, quem contrata? Rede Globo. Pelo que a gente sabe é Rede Globo. Agora, você acredita na pesquisa que você quiser. Eu aqui divulgo dos institutos que eu sei que o resultado vai se aproximando da realidade. Para não fazer como fizeram no primeiro turno, que teve estado onde o Datafolha e o IPEC erraram por 18 pontos. É brincadeira, né? É sacanagem, fazendo sacanagem, tentando induzir o povo ao erro. Quem mais aqui mandando mensagem? Meu amigo Emanuel Erivan, escutando, estava no consultório do doutor Gildo, pense numas presepadas, pois é, devem ter dado boas gargalhadas.
São algumas das mensagens que vão chegando e que a gente aqui vai repassando. Olha o clima como está. O jornal O Globo, que é um jornal importante da imprensa nacional, um dos que ainda sobrevivem a essa história da morte do jornalismo impresso. O que foi que o jornal O Globo fez hoje? Vocês souberam ou não? Quem recebeu aí as mensagens que eu mando pelo WhatsApp, tomou conhecimento. Publicou um infográfico, é aquele gráfico onde tem os números, aquelas listrinhas, setazinhas subindo ou descendo, e que mostram a evolução das candidaturas, o resultado. Claro que todos vocês já acompanharam isso aí na televisão, quando sai o resultado de uma pesquisa, aí vem o gráfico, no dia tal, fulano tinha 10%, depois foi a 12%, caiu para 9%, subiu para 15% e tal, aquilo ali. O jornal O Globo divulgou hoje um infográfico dando Lula como já eleito presidente da República Federativa do Brasil. Perfis na internet publicaram, e várias redes sociais hoje, o link dos mapas de apuração do jornal O Globo para as eleições a presidente da República e para governador de alguns estados, agora no segundo turno. Esse infográfico exibia todos os candidatos que disputam pleito com número de votos percentuais e a chancela eleito para os primeiros colocados. Estão vendo? Já apareceu o gráfico, já com a quantidade de voto que o candidato recebeu domingo que vem. Os dados apresentados não são reais, obviamente, uma vez que as eleições só serão no dia 30, mas sim, segundo o jornal, fruto de um teste. O mais curioso, para você entender aí, meu amigo e minha amiga, é que praticamente todos os candidatos apresentados nesse infográfico como eleitos são apoiados por Lula e pelo seu partido. E praticamente todos os perdedores são ligados ao presidente Bolsonaro. Perfis bolsonaristas publicaram o resultado desses testes em suas redes sociais, questionaram como o jornal teve acesso aos resultados com antecedência. O Globo disse que se tratam de dados hipotéticos e que foram exibidos, Rodrigo Oliveira, por erro no sistema. Foi um erro. Segundo o jornal, assim como fazem diversos veículos de comunicação, foram realizados testes em seu ambiente de apuração, como fazem todas as eleições, com dados hipotéticos para candidatos de todos os campos políticos. Meu amigo, eles botaram, sabe como? Botaram Lula eleito presidente do Brasil. Deixa eu ver se eu aumento aqui, porque está muito pequenininha a letra. Deixa eu ver aqui. Eles botaram Lula eleito presidente do Brasil com 51,2%, 68.485.047 votos, e botaram Bolsonaro em segundo com 48,8% dos votos, com 65.283.184 votos, até os quebradinhos. Vou repetir, o jornal O Globo publicou hoje, ao 12h14, um infográfico onde mostra Lula eleito presidente da República com 68.485.000 votos e Bolsonaro como derrotado com 65.283.000 votos. Botou ainda 5% de abstenção, 5% de voto em branco e 5% de voto nulo. Quem quiser, acesse aí o camisa10.net.br, que esse gráfico está lá, para quem quiser ver. A interpretação é sua. Aí o jornal pediu desculpas, disse que isso saiu por causa de um erro, que não era para sair, mas saiu, e etc e tal. Se você entender que foi um erro, entenda. E se você achar que isso aqui é uma, digamos, uma expressão assim bem popular, que é uma sacanagem para induzir o eleitor a votar em Lula ou coisa parecida, aí a decisão é sua, você interprete da forma que quiser. Jornal O Globo, viu? Que é tido hoje como o maior jornal do Brasil. Publicou isso aí hoje em sua versão eletrônica, um infográfico dando Lula como eleito, Bolsonaro como derrotado.
horas e 46 minutos na Paraíba. Erinaldo, boa noite. Erinaldo está lá em Remígio. Saudações, muito obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui. Abílio José. Ô Abílio, velho Abílio. Paulo, hoje é aniversário do meu gato, Ló. O nome do gato dele é Ló. Amanhã eu vou baixar essas fotos e colocar nos meus grupos e no Instagram. Beleza, vamos ajudar, né, Abílio? Eu estou, minha gente, para vocês que me escutam e que gostam de animais como eu gosto de gente e gosto de bicho. E gosto de alguns bichos mais do que de algumas pessoas, porque o bicho não tem falsidade, né? Como é que eu diria? Eu abriguei na minha casa, já expliquei para vocês, uma gata buchuda, uma gata grávida. Gatinha de rua, coitada, chegou aqui com fome, entrou, ficou e a gente alimentou. E essa gatinha deu cria de 5 filhotes. Quando nós fomos olhar, 5 gatas, 5 fêmeas. Gato macho, a gente sabe que o povo adota com mais facilidade, porque não vai dar cria, né? Quando muito vai cascar as gatas dos outros lá e tal. Mas aqui nasceram 5 fêmeas. Eu gosto tanto de mulher que até o bicho que dá cria na minha casa é assim. 5 gatas fêmeas. Eu resolvi que vou ficar com a gata, porque ela ficou aqui, se acostumou, tá bem alimentada, tá tranquilo. Vou mandar castrar e vou ficar com uma das filhotas. E tem 4 para doação, porque eu não vou ficar com 5, 6, 7 gatas. Gatas já basta as que eu tenho na vida, né? Porque tem gata de pata, tem gata de pé, tem gata que dá trabalho, tem gata que não dá trabalho, tem muita galinha, tem muito passarinho, tem cachorra, tem bicho demais. Então, se você gosta de bicho e quer uma gatinha bonitinha, é angorá com gato vira-lata. E tem duas pretinhas, 2 neguinhas que eu chamo, e tem 3 que são claras da cor da mãe, né? É aquela estampa de angorá que vocês... De siamês, melhor dizendo. A estampa de siamês, que ele nasce branquinho, depois fica com o rabo preto, o focinho preto, as patinhas, né? E o resto do corpo, os pelos na cor clara. Então eu vou ficar com uma, que eu não escolhi ainda, traz 5, uma vai ficar aqui, junto com a mãe, e 4 eu preciso doar. Então se você quer uma gatinha para lhe fazer companhia, gosta de um bichinho assim e tal, entre em contato comigo, o meu WhatsApp todos vocês sabem, e se for o caso eu vou levar até na casa da pessoa, não tem problema nenhum. Receba aqui uma mensagem de uma pessoa amiga, não vou nem dizer o nome para não comprometê-la pela função que ela exerce, mas ela está me escutando agora. Paulo, pedir desculpas só é pouco, se referindo ao jornal Globo. Precisa de uma justificativa convincente. Agora, quem é que vai chegar lá e dizer, não, né? Meu filho, um lado pode tudo, o outro lado não pode nada. Eu acho isso desigualdade, eu acho isso sacanagem, para usar uma expressão que todo mundo entenda. Eu gosto de ver a coisa igual. Pedro Cunha Lima, João Azevedo, mesmo tempo, mesmo tanto de inserção, oportunidade para cada um, e o eleitor que decida quem vai vencer, em quem ele vai votar. Jair Bolsonaro e Lula, a mesma coisa. Paulo Roberto e Araújo Neto, a mesma coisa. Doutor Gildo Lima do Nascimento e Wilson Siqueira, mesma coisa. Emanuel Erivan e Marcos Soares, igualdade. Agora, quando você começa a prejudicar visivelmente um e beneficiar visivelmente o outro, aí não dá, né, doutor? Aí não é democracia, não. Renato, essa sua pergunta aqui, última, não tem como responder. Não vi isso aí. Meu amigo Hulk, lá de Alagoa Nova, passa aqui uma mensagem triste, minha gente. Diz que uma mulher se jogou do 11º andar do empresarial Heron Marinho, aqui em Campina Grande. É a primeira informação que eu recebo sobre esse fato. Um grande abraço, meu amigo irmão Alberto. Boa noite para você também. Está acompanhando aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp. Olha, o WhatsApp eu leio, não tenho como responder, porque não vou parar o programa para digitar nada, né? Mas faça aqui o registro. Quando é alguma pergunta, eu respondo depois do programa. Quando é alguma coisa apenas para fazer o registro da audiência, eu também faço com muito prazer e satisfação. 18 horas e 51 minutos na Paraíba.
pessoal vai ficando curioso, um ouvinte disse aqui, que instituto é esse que você falou que deu Bolsonaro na frente? Quer dizer, ele pode estar perguntando porque torce por Bolsonaro e vota em Bolsonaro e quer saber, e pode estar perguntando porque vota em Lula e torce por Lula e não acredita, né? Independente do seu pensamento, eu vou divulgar aqui. Jair Bolsonaro ultrapassou Lula na corrida no segundo turno, de acordo com a segunda pesquisa eleitoral para presidente da República, divulgada pelo Instituto GERP. Segundo o levantamento divulgado hoje, Bolsonaro tem 47% das intenções de voto e Lula 43%. Daria o quê? 4 pontos, né, de vantagem para Bolsonaro. O presidente aparece com 4 pontos à frente do seu rival, mas os dois estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Entenderam? Esta é a segunda pesquisa eleitoral desse Instituto GERP no segundo turno. A primeira foi no dia 12. Ali, Lula tinha 48 e Bolsonaro 46. Lula estava na frente, 2 pontos, mas também era empate técnico. No intervalo entre uma pesquisa e outra, do dia 12 para cá, o presidente avançou 2 pontos, enquanto Lula caiu 5. No início do mês, a vantagem de Lula era de 2 pontos. A pesquisa divulgada hoje ouviu 2.095 eleitores do dia 21, que foi sexta-feira que passou, até ontem, dia 26. Foi registrada no TSE. Aí eu fui ver que instituto é esse, que eu também fico curioso. Do jeito que vocês ficam, eu também fico, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí tem aqui, o GERP, é o instituto, se define como líder no setor de pesquisa de mercado e opinião pública no estado do Rio de Janeiro e é destaque no mercado nacional. Com 37 anos de atividades ininterruptas, é destaque no mercado nacional e é responsável por diversos trabalhos no mercado internacional. Por abranger todos os ramos de pesquisa de mercado e de opinião pública, é considerado um instituto completo nesse setor de atividades, cada vez mais necessário e solicitado. Aí diz ainda, o GERP não terceiriza nenhuma etapa dos projetos que desenvolve, exceto entrevistadores e auditores. O objetivo é garantir maior segurança no trato das informações e rapidez da entrega dos trabalhos contratados. Então, eu divulguei a pesquisa e fui ver o histórico desse instituto para que você, amigo ouvinte ou amigo leitor, tenha noção da situação. Já a pesquisa do Datafolha, que saiu agora no início da noite, finalzinho da tarde, ela mostra Lula com 49% e Bolsonaro com 44%. Essa pesquisa foi feita de terça-feira para hoje, terça, quarta e quinta. Os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. Olha o que o Datafolha está publicando por conta dos erros que cometeu lá no primeiro turno. Agora está dizendo assim, olha, essa pesquisa só valia para o período em que ela foi feita. Não significa dizer que vai dar esse resultado domingo, entenderam? Lula 49%, Bolsonaro 44%, brancos e nulos 5% e indecisos 2%. Aí vamos agora, votos válidos, que é o que o TSE computa no final. Nos votos válidos da pesquisa Datafolha, Lula vem com 53%, Bolsonaro 47%, 6 pontos. Lembre-se que para calcular os votos válidos, você exclui brancos e nulos. E também, no caso da pesquisa, os indecisos, né? Pois bem, foi a 4ª pesquisa do Datafolha para esse segundo turno. O Datafolha entrevistou 4.580 pessoas em 252 cidades entre terça-feira e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Só para lembrar você, no primeiro turno, Lula teve 48,4. 48, tire o ponto 4. E Bolsonaro teve 43. 48 a 43. Foram 5 pontos de diferença no primeiro turno. 18h55. Faltam 5 para as 7. Já expliquei para vocês que hoje eu vou terminar o programa um pouquinho mais cedo, porque tem compromissos nessa reta final dessas campanhas,
muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Hoje nós teremos um debate aí da Rede Paraíba, entre Pedro Cunha Lima e João Azevedo. Amanhã, do Sistema Correio, também João Azevedo e Pedro Cunha Lima. E amanhã será aquele debate lá da Rede Globo. Amanhã, sexta-feira, né? Bolsonaro e Lula. Lula faz 3 dias que treina para esse debate. E pode ver que ele não saiu de São Paulo, tem só concedido entrevistas. E tem o Franklin Martins e a Olga Cerato. Franklin foi ministro das Comunicações, o governo trabalhou com Lula, com Dilma, foi comentarista da Rede Globo. E essa moça, essa Olga, ela já trabalhou com Dilma, com Michel Temer. Ela prepara pessoas para debates. Postura no palco, expressão corporal, gestual, como reagir diante de um ataque, como atacar o adversário. Então o treinamento vem sendo feito, porque a campanha petista entende, e eu também, que Lula não foi bem nos debates. Ele tem muita dificuldade para abordar o tema corrupção. Tocou em corrupção, Lula fica nervoso, bebe água, esfrega as mãos e lá vai. E o pessoal está treinando para ele não se comportar dessa forma amanhã. E o lado de Bolsonaro está dizendo o quê? Que Bolsonaro terá 2 adversários amanhã no debate da Globo: Lula e William Bonner. Então eles estão também preparando Bolsonaro em menor espaço de tempo, é verdade, porque Bolsonaro está viajando todo dia. Hoje foi para o Rio de Janeiro e só agora à noite é que passará por mais um treino. Estão preparando Bolsonaro para não cair nas cascas de banana e nas provocações que deverão ser feitas, segundo a coordenação de Bolsonaro, não é Paulo Roberto que está dizendo, tanto por Lula, que é natural, que é o candidato adversário, como pelo mediador, que eles acham que o William Bonner vai jogar o mundo para tentar irritar o candidato à reeleição. São 18h58, faltando agora 2 minutos para as 7 horas. Uma pausazinha e eu volto já com a coluna política e a parte final do programa. Participe das eleições. Em 30 de outubro, os eleitores voltam às urnas para eleger o presidente da República e 12 governadores. A votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você pode votar com qualquer documento oficial com foto. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá a tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio,
danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento, faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, telefone 99999.000, 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba, é de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102, 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h02 na Paraíba, pontualmente 7h02 agora. De volta, minha gente, com Cidade em Revista. Eu já enviei aqui para alguns amigos ouvintes agora o mapa que o Radiosnet manda com os ouvintes conectados pelo Brasil, pelo mundo, onde estiver alguém escutando a rádio, aparece uma bolinha verde. E claro que a região Nordeste aqui predomina, mas tem gente agora no Norte, no Nordeste, no Sudeste e na região Sul. Só não temos agora, nesse instante, ouvinte na região Centro-Oeste. O companheiro Anchieta Araújo precisou ir hoje ao Cariri, paraibano, lá onde moram seus pais, São José dos Cordeiros, mas deixou a Bruna Moraes apresentando o programa e foi com ela que eu apresentei a coluna política nesta quinta-feira. Vamos acompanhar? Estamos de volta para falar de política e quem mais entende dos bastidores da política paraibana está hoje comigo aqui no estúdio, Paulo Roberto. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Em Dia. Moraes, que bom. Pois é, hoje comigo, né? Hoje com você aqui no Em Dia. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Vamos acompanhar o que está acontecendo nessa reta final. Movimentada, né? Muito movimentada, como eu gosto de dizer aqui com a Anchieta, Brasília incendiada, Brasília pegando fogo e as coisas acontecendo. Você que acompanha a movimentação da política deve ter percebido que nos últimos 2-3 dias o ex-presidente Lula, candidato Lula, não saiu de São Paulo. Ele está concentrado para o debate, para o confronto de amanhã com Jair Bolsonaro. E tem um treinamento todo especial para isso. Tem uma psicóloga chamada Olga Cerato, tem o ex-ministro Franklin Martins, os dois orientando Lula para o comportamento amanhã no debate. Decisivo, né, esse debate. E o Lula que não participou dos últimos debates com o Bolsonaro. Os dois últimos não, mas esteve na Band e esteve no da Globo. E debate tem toda uma técnica, tem todo um gestual, o comportamento do candidato, as reações, as enrascadas, as cascas de banana que ele pode colocar para o outro. E há praticamente uma unanimidade no seio da campanha de Lula de que ele não foi bem nos debates, porque há alguns temas, ou um tema principal, que ele tem dificuldade para debater. É quando Bolsonaro fala em corrupção. Aí é o ponto fraco do Lula. Ele fica nervoso, esfrega as mãos, bebe muita água, entendeu? Ele demonstra para o público que se sente constrangido com aquilo. E naturalmente existe uma provocação de ambos os candidatos, claro, né? Então quem se mostrar mais seguro ali... E Bolsonaro sabe que esse é o ponto fraco do Lula, vai nele. Enquanto que Lula está sendo treinado para também abordar os pontos considerados fracos de Bolsonaro. Questões da pandemia, questões de orçamento secreto. Tem alguns pontos que Lula está sendo orientado para abordar amanhã com o presidente Bolsonaro. Então promete ser um embate agitado e o eleitor que fique atento. Pois é, e de ontem para hoje, o pessoal colocou uma regrazinha extra no debate. Você deve se recordar
que houve um debate, acho que o da Bandeirantes, onde o presidente Bolsonaro foi lá e colocou a mão no ombro do Lula. Isso está proibido amanhã. O candidato poderá encarar, fazer cara feia, como aqueles lutadores de boxe, quando vão fazer a pesagem, ficam encarando, né, cara de mal um para o outro. Isso tudo vai ser possível. Agora, tocar no braço, na mão, no ombro, não. Ali é uma faísca para um problema grande. Para um incêndio, né? Para um incêndio. As agendas de hoje, Lula continua nesse treinamento, lá em São Paulo, e Bolsonaro desde amanhã, que, aliás, Lula deu uma entrevista de manhã para uma rede de emissoras, e Bolsonaro resolveu ir à Baixada Fluminense, São João de Meriti e Belfort Roxo, e esses compromissos já estão acontecendo. À tarde ele vai a Campo Grande, que é um dos maiores bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, lá perto de Bangu. Então, agenda cheia para um candidato recluso em treinamento, agenda cheia para o outro, nessas abordagens em busca de voto. E a nossa produção, Bruna, organizou aquela arte com pontos importantes que devem ser observados a partir de hoje até o próximo sábado. Aí estão o Guto e o sinal do Lula colocando no nosso telão. Olha aqui, 27, que é hoje, início do prazo de validade do salvo-conduto, que é expedido pelo juiz eleitoral ou pelo presidente da mesa receptora, e é hoje o último dia para a propaganda política mediante reuniões públicas, é o que Bolsonaro está fazendo, ou promoção de comício e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, o que desde as 8 horas pode acontecer e pode ir até a meia-noite de hoje. O comício de encerramento, para quem fizer nesse Brasil, é possível que alguém faça, pode ir até 2 da manhã, embora o prazo seja meia-noite, pode ir até 2 horas. Uma prorrogaçãozinha. Pequena, mas vai, né? Vamos para amanhã, sexta-feira, dia 28, o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral obrigatória. O pessoal coloca gratuita, mas eu prefiro obrigatória porque é uma coisa que é obrigada. Do segundo turno no rádio e na TV, divulgação paga na imprensa escrita da propaganda eleitoral do segundo turno e último dia, amanhã, para a realização de debate, não podendo se estender além da meia-noite. Então, aquela propaganda de internet que está no YouTube e tal, também só até amanhã, que é sexta-feira. Vamos ao sábado. Sábado 29, último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes, amplificadores de som, das 8 até as 10 da noite. Sai com o carro de som, faz um arrastão, uma caminhada. Último dia para distribuição de material gráfico, os santinhos ou diabinhos, e para promoções de caminhadas, carreatas, passeatas ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, até às 10 da noite do próximo sábado. Então a movimentação é só até sábado. 10 da noite, depois quem der um pio, como dizia minha avó, pode ser punido pela Justiça Eleitoral. Né? Aliás, sobre Justiça Eleitoral, vocês já devem estar sabendo que ontem o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, se posicionou sobre aquela reclamação dos bolsonaristas em relação à redução das inserções do candidato Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes disse que aquela denúncia teve apenas o objetivo de tumultuar a eleição nessa reta final, palavras textuais do magistrado, e ele jogou a bola para o Supremo Tribunal Federal, exigindo, cobrando, determinando, inclusive, uma punição se for comprovado que a denúncia foi aquilo que no direito penal se chama de falsa comunicação de crime. Agora que deu uma movimentada, deu, grande. Paulo. O problema é que você não sabe se aquilo realmente tem procedência ou não tem. E o tempo é muito curto para fiscalizar, né? Isso causou, uma revolta dos bolsonaristas. O próprio presidente da República mudou a sua agenda. Ele estava viajando para o Rio de Janeiro, saiu de Minas para o Rio, mudou a rota, foi para Brasília, convocou os comandantes militares para uma reunião que também deu muito muxixo e se pronunciou a respeito, dizendo que estranhava profundamente essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma coisa eu considero boa nessa história toda, sabe qual é? Conte. Resolveram dar a importância que o rádio sempre teve. O pessoal esquece do rádio, fala muito de televisão, fala muito de internet, das redes sociais. O rádio ainda é o mais poderoso veículo de comunicação. Sem nenhum menosprezo à televisão que nós trabalhamos. Você também é do rádio e sabe. O rádio permite que a pessoa acompanhe a sua programação fazendo qualquer coisa. Olhos fechados, dirigindo, costurando, viajando no carro, onde estiver tomando banho, o rádio está ali, não atrapalha. Então agora ganhou um destaquezinho a mais. Pena que talvez de uma forma tão positiva, né? Ganhou o destaque que merece, né? O rádio é imbatível. Vamos para o plano local. João Azevedo e Pedro Cunha Lima também com suas agendas nessa reta final, nos preparos, nos retoques para o encontro de hoje. Hoje tem o último confronto dessa campanha na televisão.
muita gente vai acompanhar, igualmente ao processo nacional. Um candidato vai tentar tocar nos pontos que considera fracos no concorrente, no oponente, e isso é bom para que o eleitor faça a sua avaliação e tire as suas conclusões. São os últimos momentos, né, Paulo? É hora de definir, de fato, principalmente o eleitor que está em dúvida, que eu acredito que na altura desse campeonato nem é tanta gente assim. É verdade, é a arrancada final em busca de voto e cada um usa da estratégia que acha mais conveniente. Boca Maldita, calçadão da Cardoso Vieira. Pergunta de hoje para a sapeense Bruna Moraes. Vamos lá, Paulo. Por que é que ainda são tão poucas as mulheres que participam da política? Pergunta importante, né? O que é que você pensa sobre isso? Porque são poucas as candidatas, às vezes os partidos têm dificuldade até de preencher aquela cota obrigatória. E algumas mulheres que enveredam pelo caminho da política, pelo menos é o que a gente observa no dia a dia, elas acabam se envolvendo em determinadas questões e amedrontam as outras, pelo menos. Aqui ali tem uma que foi caçada, o exemplo da presidente Dilma parece que também ainda está muito latente. Não sei se concorda com esse pensamento. Eu acho que a mulher merece um espaço maior, inclusive ela não tem que ter medo não, porque ela tem mulheres muito importantes na nossa sociedade, Paulo, que deveriam contribuir mais, isso é um fato, né? Mas naturalmente a política hoje é um campo masculino, né? Ainda, né? Ainda. Predominantemente masculino. Mas eu vou sugerir que na próxima eleição para a Associação Campinense de Imprensa você seja candidata. Ai, meu Deus, Paulo, não inventa começar não, essa coisa, não inventa não. É isso, Bruna. É isso, muito obrigada, tá, Paulo? Obrigado. Amanhã você volta com a Anchieta por aqui. Mas você estará nos bastidores. Com toda certeza. Um abraço. Até mais. Foi o papo de hoje, minha gente, com Bruna Moraes, que apresentou o programa Em Dia lá na Rede Ita. 19h12 na Paraíba. Pergunta de ouvinte. Paulo Roberto, quem era Suzana Naspolini da Rede Globo que morreu no Rio de Janeiro? Olha, Suzana era uma repórter do Rio de Janeiro, trabalhava mais no plano local, no RJ1, no RJ2. Como nós temos aqui os repórteres, né, da Paraíba, em todas as redes de TV, ela aparecia pouco nas matérias nacionais, mas ela estava todos os dias lá nos telejornais do Rio de Janeiro. E vejam que é a vida, tem umas coisas assim que a gente busca explicação e não encontra, né? Os mistérios que são apresentados para nós. Essa moça, Suzana Naspolini, ela era casada com Maurício Torres. Maurício Torres eu conheci quando era plantonista esportivo da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Depois Maurício foi narrar futebol na TV. E ele viu na Rede Record a possibilidade de crescer como narrador, porque na Globo ele viu que não tinha chance diante de Kleber Machado, de Galvão Bueno. Então Maurício Torres saiu e foi trabalhar na Rede Record, baseado também no Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu? Em 2014 ele descobriu um câncer e morreu rapidamente, Maurício Torres. Ela ficou viúva do Maurício e agora morreu também de câncer. Então são coisas assim que a gente não... Foi encontrá-la, né? Para quem acredita, ela foi ao encontro do amado, do cara que ela gostava, porque de 2014 para cá, pelo menos que eu saiba, ela não casou de novo, ficou viúva. Muita confusão no Aloysio Campos, Paulo Roberto no conjunto Aloysio Campos, porque as casas é um telhado para duas casas. Eu estou lendo aqui, corrigindo de certa forma. Ele diz que é um telhado, só uma cobertura para duas casas e uma parede dividindo as duas casas. Isso aí a gente sabe desde que o conjunto estava sendo edificado, construído. E o ouvinte, João, ele diz que alguns moradores transformaram a sua casa num bar, num boteco, e estão botando música ao vivo com aquelas caixas de som. Meu amigo, aí virou um inferno para muita gente, né? O que fazer? Não vou dar aquele conselho que aquele promotor de justiça amigo meu deu a quem foi reclamar, não, porque não resolve. Aí só tem um jeito: polícia ambiental. É um problema porque a inimizade está feita já com o vizinho vai saber que foi você que denunciou e seja lá o que Deus quiser. O promotor de justiça amigo meu, o cara um dia chegou e disse: olha, doutor, ali naquele posto chamado Posto dos Cornos, ali perto do Convento de São Francisco, lá no final da Epitácio das Pessoas, os caras ligam o som a noite toda, não deixa a gente dormir, eu moro num apartamento ali de lado, o que é que eu faço? Aí o promotor ouviu, aí disse: não diga que foi eu que disse não, mas eu vou lhe dizer qual é a solução. Diga, doutor, você tem arma em casa? Não. Você arranja uma espingarda 12, de preferência uma 12 do cano cerrado e de 2 canos. Aí você vai lá, quando tiver aquela tampa da mala do carro aberta com aquele som bem alto,
Você meta tiro de 12 na tampa, cuidado para não matar ninguém. Meta o tiro de 12, estoure a caixa de sons, alto-falante, tudo com a espingarda 12 e pronto. E você vai responder pelo que você fez. Agora, não diga que foi eu, não. Aí deu uma risada bem grande. Tem vezes que só vai assim, né? Minha gente, 7 horas 16 minutos na Paraíba, 7h16, como eu disse para vocês, rimando, minha amiga Jovita Maranhão, vamos concluindo o programa hoje um pouco mais cedo, por conta dos compromissos que Paulinho Roberto ainda vai cumprir na noite de hoje. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E eu vou lembrando daqui que jamais teremos outra quinta-feira com a data de 27 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 299 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 66 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí aquela seleção musical na camisa 10, feita no capricho, para que você ouça canções que vão lhe emocionar. O nosso próximo encontro está previsto para amanhã, ao meio-dia, na Rede Ita, com a coluna Política. E às 18 horas, eu pretendo estar de volta em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.